E aí, pessoal, tudo bem? Tudo direitinho? Mais uma aulinha, mais uma diquinha, né? Mais uma questão que vira aula. Hoje a gente vai ver um assunto fundamental na prova do Enem. Entre os top 10, a gente tem ligações intermoleculares. Olha, tranquilo. Vem comigo para dar uma olhadinha nisso. Olha aí, pessoal. Vê bem. Importante que você não misture polaridade da ligação com polaridade da molécula. Quando eu falo polaridade da molécula, eu preciso lembrar que para ter uma molécula polar, a resultante dos vetores dentro daquela molécula sejam iguais a zero. A resultante seja igual a zero. Quando a resultante vetorial dentro da molécula é diferente de zero, a molécula é polar. Calma que a gente vai ver isso bem direitinho. Polar, de um modo geral, dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Como assim? Por exemplo, pessoal, hidrocarboneto, composto que só tem carbono e hidrogênio. Gasolina faz parte desse grupo. Os hidrocarbonetos, eles são apolares. Então, apolar dissolve apolar. A água é um composto polar. Me diz uma coisa, água dissolve na gasolina, gasolina dissolve na água? Não, de jeito nenhum, porque polar tende a dissolver em polar, apolar tende a dissolver em apolar. Só um detalhezinho. Gustavo, como é que eu sei que a molécula é apolar? Pessoal, uma molécula será apolar, está aqui nesse cantinho aqui para você olhar, ó, quando o número de ligações coincide com o número de ligantes idênticos. Por exemplo, CH4, eu tenho quantas ligações? 4. E tenho quantos ligantes idênticos? Um hidrogênio, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 ligações e 4 ligantes iguais. Então, a molécula é apolar. Já se eu tivesse uma molécula estilo CH3Cl, eu teria quantas ligações? 4. Mas só que eu teria quantos ligantes iguais? 3. Então, ela seria polar. Ou no caso de sobrar pelo menos um par de elétrons no elemento central sem ligante. Então, por exemplo, um par não ligante a gente tem no NH3. Nitrogênio é que família? Nitrogênio é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele faz 3 ligações, usa 3. Como ele tem 5, 2 ficam sem ligar. Então, sobrou par é polar. E essa polaridade ela é fundamental para determinar a ligação entre as moléculas. Por exemplo, moléculas apolares, elas se ligam por força de Van der Waals ou dipolo induzido, tá? Quando a molécula é polar, ela liga por dipolo-dipolo. E quando a molécula é fortemente polar, mais do que polar, ela é fortemente polar, ou seja, quando eu tiver hidrogênio de uma molécula ligando aos 3 elementos mais eletronegativos de outro, flúor, oxigênio e nitrogênio, aí eu tenho uma ponte de hidrogênio, que é hidrogênio mais FON. A ligação de ponte de hidrogênio é forte, ela é a mais forte das mais fracas, tá? Toda ligação entre moléculas é mais fraca do que uma ligação entre átomos. Então, a ordem entre moléculas é ligação de hidrogênio mais forte que dipolo-dipolo, que é mais forte do que dipolo induzido. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Tá certo? Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Então aqui a gente tem ó, H2, as moléculas diatômicas H2, O2, N2, elas são apolares, então elas se ligam por força de Van der Waals ou dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Quando eu tenho moléculas polares, ó, HCl, a molécula é formada por átomos diferentes, elas têm um dipolo permanente. E, por exemplo, isso aqui é importante, ó, NaCl na água. A água é polar e NaCl é iônica. Então, quando eu tiver uma estrutura iônica com uma estrutura polar, eu chamo isso de íon dipolo. Íon dipolo. E olha aqui, ó, as pontes de hidrogênio. Olha, HF dentro da molécula H com F é uma ligação entre átomos, que no caso é covalente polar. Entre moléculas,
entra no time do hidrogênio mais FON. É uma ligação intermolecular chamada pontes de hidrogênio, que é a que acontece também na água. Então, lembre-se, as interações intermoleculares entre moléculas são van der Waals, ou dipolo induzido, quando eu tiver moléculas apolares, dipolo ou dipolo permanente, quando eu tiver moléculas polares, e pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio, quando eu tiver hidrogênio ligado a FON, flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Certinho? Então, olha bem, lembre outro detalhe fundamental. Quanto maior for a molécula, maior é o ponto de ebulição. Quanto maior a molécula, maior o ponto de ebulição. E, Gustavo, se a molécula tiver o mesmo tamanho e um tiver uma cadeia normal e o outro tiver uma cadeia ramificada, ótimo. Quando eu ramifico a cadeia, eu diminuo a quantidade de interações e, com isso, eu diminuo o ponto de ebulição. Quando eu diminuo a cadeia, eu diminuo a quantidade de interações e, com isso, diminuo o ponto de ebulição. Então, aqui, ó, eu tenho pentano 36, metilbutano também tem 5 carbonos, mas é uma ramificação, ó, diminuiu. E o neopentano, que é o dimetilpropano, ó, tem 2 ramificações, diminui ainda mais. Cada vez que eu ramificar a cadeia, diminui o ponto de ebulição, porque diminui a área de contato. E algo que é bem importante. Pessoal, veja bem, quando eu tiver uma cadeia insaturada, com ligações duplas, essa cadeia tende a ter uma menor interação entre as moléculas. A dupla é uma ligação mais curta do que a ligação simples. Então, ela tende a ter uma menor interação. Como ela tem uma menor interação, ela tem um menor ponto de ebulição. Isso é bem legal, né? Então, lembre-se, insaturou, diminui o ponto de ebulição. E aí o vestibular perguntou isso na prova do Enem. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de 2 formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Vê bem, pessoal, qual é a lógica? Quanto maior a molécula, maior a quantidade de interações e, com isso, ela fica menos fluida. Então, quanto mais ligação eu tiver, quanto maior a área, ela vai ser maior o número de interações e, com isso, menos fluida. Quando eu quebro a molécula, quando ela é ramificada, quando ela é insaturada, quando ela tem dupla, por exemplo, ela fica menor, então ela fica com menos interações, logo ela fica mais fluida, ela corre mais facilmente, ela está menos presa, está menos colada. Então foi isso que ele colocou. Ele colocou para a gente 5 moléculas, onde você nota claramente que 4 e 5, o tamanho é maior. Se o tamanho é maior, ela tem mais interação. Se ela tem mais interação, então ela vai ser menos fluida. Mas 1, 2 e 3 são menores. Mas olha, a 1 ela é inteirinha, ela é uma cadeia normal, então ela tem mais interações. Na 2 e na 3, você vai ter o detalhe, elas têm ramificação, ou seja, elas têm também insaturação. Essa quebrazinha dela para o lado é para dizer que ela tem uma dupla. Então, olha, no desenho 2, eu tenho todas insaturadas. E no 3, ó, eu tenho 3 normais e apenas 2 com insaturação. Insaturação encurta a cadeia. Se encurta a cadeia, eu tenho menos ligações. Se eu tenho menor intensidade, ela flui mais facilmente. Então, a 2, que é a que tem mais insaturações, é aquela que vai ter maior fluidez na estrutura. Aqui, ó, a área de contato da 2 é a menor, já que todos são ramificados. Então, a resposta é 2. Olha como ele perguntou, a questão bem interessante na prova do Enem. Certo? Então, não esquece isso. É importante. Então, chegou na hora da prova. Cadeia mais curta, menor quantidade de interações, menor ponto de ebulição, maior fluidez. E o que é que torna a cadeia mais curta? Ramificações. E o que é que torna mais curta? Insaturações. Legal? Espero ter ajudado. Até a próxima dica, pessoal.